Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na capital e também no interior. Ok? Vamos de política agora, no primeiro e também no segundo bloco. Tá bom? Tenho o prazer de conversar agora com o deputado estadual eleito, Roberto Duarte Júnior, do PMDB. Ele também ainda é vereador, até renunciar para assumir. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. Eu quero agradecer desde já, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui e falar com esse seleto grupo que nos assiste nessa noite. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo e que a nossa entrevista seja bem proveitosa. Claro. Deputado, o senhor vai ser obrigado a renunciar ao mandato, mas o senhor vai renunciar de forma muito tranquila, né? Com toda certeza, a gente vai sair da Câmara Municipal a partir do dia 31 de janeiro com a sensação e o sentimento de dever cumprido. Isso é que é importante, Muniz. Apresentamos mais de 12 mil proposições na Câmara Municipal de Rio Branco em apenas 2 anos de mandato. Inúmeros projetos de leis, emendas à lei orgânica do município, emendas a vários projetos que vieram do Executivo. Enfim, fizemos fiscalizações, andamos os mais de 240 bairros do município de Rio Branco, as mais de 6 mil ruas do município de Rio Branco, sempre apresentando melhorias para a nossa população. Evidentemente que o senhor, primeiro mandato, o senhor não tem a experiência parlamentar, mas o senhor é advogado atuante, então isso ajudou bastante. Mas o que aconteceu lá que acabou lhe surpreendendo de forma negativa e também de forma positiva? Olha só, a forma negativa que me surpreendeu a Câmara Municipal de Vereadores foi um certo atrelamento dos vereadores que compõem a base de sustentação da prefeita, e que era do prefeito anteriormente, e agora hoje que compõem essa base. Infelizmente, foram algumas decisões, algumas votações que não foram favoráveis à população, e sim em defesas, em momento de empresários, em defesa, certo momento, do executivo e deixando a população de lado. Mas isso politicamente falando, não é algo normal no cenário político, porque a gente analisa aí por dois lados, a questão política e também a questão parlamentar. Perfeito. Né? E aí? Eu acredito que seja normal para os políticos profissionais. Mas para o Roberto Duarte, que não é político profissional, eu sou advogado, a minha profissão é advocacia, eu estou político, isso eu costumo dizer a todas as pessoas, não é normal isso. Por quê? Porque quem me elegeu, Muniz, foi a população do município de Rio Branco. E é ela que eu tenho que defender. Claro. E esses foram os meus princípios desde o início. E a gente vê, às vezes, que, de certa forma, alguns vereadores têm interesse pessoal. E isso prejudica a política, prejudica o político de forma geral. E a gente tem que começar a mudar essa visão. A população mostrou, nas últimas eleições, que quer mudança, que quer realmente políticos que pensem diferente. E é isso que a gente pensa. Então, o senhor acha que a maioria agiu sabendo que estava errado? Mas para fazer o chamado politicamente correto? Eu não diria que agiu de forma errada. Agiu de acordo com a sua consciência, com a sua conveniência e com seus interesses. Eu sempre coloquei os interesses da população em primeiro lugar. Eu, antes de pensar, até mesmo no meu partido, antes de pensar na minha pessoa, antes de pensar na minha família, eu penso na população que me elegeu. E aí eu sempre busco melhorias na qualidade da prestação de serviço municipal para aquela população que me elegeu. Então é isso que voltou a gente. Tá. Qual é a avaliação que o senhor faz do desempenho da bancada de oposição aqui representada pelo senhor, levando em conta que, numericamente falando, vocês sempre levaram grande desvantagem? É verdade, a gente sempre teve grande desvantagem. Vocês tinham apenas o direito de espernear, né? O juiz esperneante. É verdade. Mas olha, a nossa oposição na Câmara Municipal de Rio Branco é muito qualificada, fez um excelente trabalho, estão todos os vereadores de oposição de parabéns, não é porque estão do meu lado, Muniz, mas a população tem observado isso.
A população observou que os vereadores que compõem a oposição na Câmara Municipal de Rio Branco fizeram o seu trabalho, fazendo jus aos valores que recebem todos os meses. Por quê? Porque mostraram serviços em prol da população. Isso que é importante. Agora, e é isso que a gente deixa destacado. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, já que nós estamos aqui conversando sobre essa temática, de dizer à população de Rio Branco que os vereadores da oposição trabalham com afinco e trabalharam muito bem. E a minha felicidade é que eles continuarão esse trabalho na Câmara Municipal de Rio Branco, mesmo com a minha saída agora, a partir de janeiro do ano que vem. Quem entra no seu lugar? Quem entra no meu lugar é o nosso primeiro suplente, o vereador João Marcos Luz, que mora na parte alta da cidade, que também está com sede de fazer um bom trabalho, é um rapaz preparado, nos pediu uma ajuda e nós vamos dar essa ajuda a ele a todo momento, orientá-lo naquilo que a gente souber, naquilo que for possível e também tentar ajudar todos os outros vereadores da oposição em tudo aquilo que tiver dentro das nossas possibilidades. Ele demonstra ser muito bem articulado, né? Vamos ver se funciona na prática lá na Câmara. Perfeitamente. Eu acredito, tenho fé que ele fará um bom trabalho junto com os outros vereadores da oposição na Câmara Municipal de Rio Branco. Tá. Só que a partir de fevereiro, o mandato dos deputados atuais vai até o dia 31 de janeiro. A partir do dia 1º de fevereiro, o senhor vai ter que exercer um papel totalmente diferente do que o senhor exerce hoje. Perfeito. O senhor deixa de ser da bancada de oposição para ser da bancada de situação. Da base do governador. Da base do governo. O senhor não teme que pode passar pelo mesmo processo desses vereadores que hoje agem, de acordo com o senhor mesmo falou, e é uma realidade, de acordo com as suas conveniências, com seus interesses e não com os interesses populares? Perfeito. A sua pergunta é muito pertinente, Muniz, e é bom para a gente poder esclarecer a população do estado do Acre. Eu pedi voto para o senador Gladson Camelia, hoje governador eleito do estado do Acre, nos 22 municípios. Em todas as reuniões, em todos os locais que eu andava, eu falava o nome do Gladson Camelia e pedia voto para o governador eleito Gladson Camelia. Por quê? Porque eu acredito nesse projeto. É um projeto de mudança que vai acontecer no estado do Acre. Mas eu também já disse ao próprio governador que eu não vou estar lá para passar a mão na cabeça dele, naquilo que estiver de errado. Eu acredito que nós vamos precisar dar um crédito a ele de um bom tempo, porque o Partido dos Trabalhadores, junto com a Frente Popular do Estado do Acre, arruinou o Estado do Acre por mais de 20 anos. E nós, para reconstruirmos esse Estado, reconstruirmos a saúde, a segurança, a educação, temos que dar um crédito ao governador e precisamos ajudá-lo, apoiá-lo naquelas iniciativas que ele venha a tomar no seu mandato. E nesse primeiro momento eu sempre disse a ele, governador, tem meu total apoio, vou fazer a sua defesa integral na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, mas se alguma coisa eu não concordar e não for de acordo de benefícios para a população, eu vou ter o direito de discordar disso. Eu não fiz e não faço nenhuma indicação ao Executivo, isso é importante que se diga, Muniz, porque normalmente as pessoas fazem indicações ao Executivo. Eu não fiz, não participei de nenhuma indicação até agora, não quero participar de nenhuma indicação de cargos no Executivo, porque eu quero ter a liberdade de, quando eu tiver que falar alguma coisa, eu poder falar essa coisa. Tá. Eu quero também, Muniz, levar ao Legislativo uma moralização. Nós precisamos retomar a credibilidade do Legislativo perante a sociedade acreana. Isso é importante. Tá, mas você não acha legítimo quem ajudou a construir um governo dele participar, mesmo que de forma indireta? Sim, mas nós vamos participar. Vamos participar de que você forma? Você disse que vai abrir mão de indicar alguém? Não, eu não vou indicar. Eu não preciso participar indicando alguma pessoa para compor o seu governo. Eu vou participar de que forma? Ajudando dentro do Legislativo, votando matérias que são pertinentes às melhorias do Estado. Eu vou ajudar fazendo a defesa desse governo no Legislativo. A minha participação vai ser dentro do Poder Legislativo, não no Executivo. Se fosse dentro do Executivo, eu poderia ser chamado, sei lá, para compor uma secretaria, e não é a minha vontade, eu não iria também. A minha vontade é participar do Legislativo. Se o senhor for convidado a assumir algum cargo diretamente, o senhor não vai? Não, não aceitaria, eu declinaria do convite, porque eu fui eleito
com o clamor da população, dos meus eleitores, de trabalhar dentro do Legislativo. E é no Legislativo que nós vamos contribuir com o próximo governo para fazer a mudança que o Acre tanto necessita. O senhor está gostando de ser legislador? Eu estou adorando, mas eu tenho um prazo de validade na política. E como eu disse no começo para você, eu sou advogado de profissão. A minha profissão é a advocacia. Eu acredito que na política, todo político ele tem que ter um prazo de validade. Por quê? Porque tem que vir novas pessoas, novos políticos, novos pensamentos, novas ideias para mudar o Estado. O senhor acha que o passar do tempo acaba deixando o ocupante de um cargo até certo ponto acomodado, meio ultrapassado? Muniz, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que em qualquer situação, a pessoa que perdura por muito tempo, ela acaba se acomodando. Não é somente na política, em outros lugares também. Em qualquer lugar que a gente perdure por muito tempo, a gente acaba se acomodando com aquela ocupação. E eu acho que aconteceu principalmente com a Frente Popular do Estado do Acre. Ela perdeu o crédito com a população justamente porque se acomodou, se sentiu proprietária do Estado do Acre. E aí acabou como está acabando. A saúde hoje é lamentável no Estado do Acre. Eu recebo reclamações dioturnamente com relação a mau atendimento, a precárias condições da saúde do nosso Estado. A segurança é pública e notória. A nossa educação também é pública e notória. O senhor acha que boa parte da sua votação veio justamente desse contraponto que o senhor fez, essas denúncias pontuais? Eu acredito que a população deu um crédito ao Roberto Duarte justamente pelo trabalho que a gente desenvolveu na Câmara Municipal de Rio Branco, mostrando o que estava de errado e também ajudando a mostrar o que a gente poderia fazer para solucionar esses erros. A gente não só critica, mas como a gente aponta alguma solução daquela crítica. E é assim que nós vamos continuar atuando, mostrando o erro e pedindo que faça a solução. É isso que precisa fazer o parlamentar. O legislador cabe fiscalizar o executivo e também legislar em prol do município ou do Estado. Tá, ontem foi um dia bastante movimentado lá na Câmara, sobretudo no plenário da Casa, onde foram votadas algumas matérias, destacando duas aí. Uma que tratava do retorno dos cobradores aos seus devidos empregos, foi rejeitada. Foi. A outra que é um decreto legislativo que suspenderia os efeitos do decreto executivo, que trata não do reajuste, mas do aumento da passagem de ônibus. Perfeito. Ambas as votações foram 7-6 para a Prefeitura. Foi um placar apertado, mas vocês não conseguiram evitar, né? Infelizmente, os vereadores não ouviram o clamor, os anseios da população do município de Rio Branco. Muniz, primeiro com relação aos cobradores do transporte coletivo do município de Rio Branco. Eles foram retirados há cerca de 2 anos, 3 anos, eu não sei quase direito. 3 anos. Quase 3 anos. Eles foram retirados. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: houve redução na tarifa do transporte coletivo? Não houve. Pergunto e já respondo, não houve. Então, o porquê da retirada desses cobradores? Para a segurança do transporte coletivo? Porque não teria mais dinheiro circulando? Também não é, Muniz. Essas últimas semanas, o que mais aconteceu foi assalto a ônibus. E quem são os prejudicados? Os passageiros, os usuários do transporte coletivo. Então não existe uma justificativa plausível para a retirada dos cobradores de ônibus. Só fazer um pequeno comentário aqui, aproveitando a sua deixa, e aqui não é nenhum ataque às empresas de ônibus. Eu acho que o empresário tem que obter lucro para continuar empregando, perfeito, né? Pagando imposto. Perfeito. Ninguém quer isso aqui, por favor. Mas assim, aí o senhor é um operador da lei e sabe muito bem disso. Sim. Aí já está configurado 2 crimes ao mesmo tempo. Um que fere a questão trabalhista, que acúmulo de função ou desvio de função ao mesmo tempo. Perfeito. E outra questão da legislação de trânsito. Como é que o cara vai dirigir aqui contando dinheiro? E dando troco. Dando troco. Se for dessa forma, Muniz, nós poderíamos autorizar os motoristas a dirigirem usando o telefone celular. Sim.
Porque é a mesma administração, né? Até mais. Então, a primeira coisa que a gente colocou foi isso. Aí o que aconteceu? Os vereadores da base de sustentação da prefeita argumentaram seus votos dizendo que haveria um aumento da tarifa se os cobradores retornassem. Aí eu pergunto, inclusive houve um comentário pelas redes sociais de um assessor de um dos vereadores da base, dizendo que fazendo os cálculos que aumentaria, oneraria a planilha da tarifa de transporte coletivo em cerca de 9 milhões. E aí aumentaria a passagem de ônibus. Aí eu fiz a pergunta para esse assessor desse vereador, o seguinte, Muniz, onde é que foram parar esses 9 milhões de economia que desonerou a planilha quando da retirada dos cobradores de ônibus? E aí eles ficaram como resposta o silêncio. Houve algum investimento no setor? Não, além de não haver investimento, isso aí, se houve isso mesmo, se houve essa desoneração da planilha, esse dinheiro foi parar nas mãos dos empresários. Nós temos que ser claro aqui. E quem está falando isso é justamente um assessor que presta serviço, parece que para um vereador da base e também é assessor da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Os cálculos foram feitos por ele. Nós vamos fazer Olha a gravidade disso. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e na sequência o senhor pode concluir esse raciocínio e a gente fala sobre a outra proposta. Em 2 minutos, a gente volta para continuar a conversa com o vereador e deputado estadual eleito, Roberto Duarte Júnior. Até já.